Meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Nós cristãos amamos a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Nós amamos porque ela é a palavra de Deus para nós cristãos e para toda a cristandade. Ela é reconhecida mundialmente por todos como a prova documental da cristandade. E nós amamos as Escrituras porque elas têm que ser mantidas íntegras. Nessa Bíblia aqui que eu tenho, são 66 livros. Cada um desses livros tem um conteúdo doutrinário. Naturalmente, a carta de Paulo aos Romanos tem um forte conteúdo doutrinário. Já o livro de 2 Crônicas tem outras características, são apenas crônicas, relatos. Nós temos a epístola aos Hebreus também, com forte conteúdo doutrinário, o Evangelho de João com forte aspecto teológico. Nós temos Gênesis, que é também diferente. Nós temos Apocalipse, que já é uma outra visão, mas essa contextualidade, essa diversidade, nesses 66 livros, contém tudo aquilo que é necessário e tudo aquilo que é suficiente para a nossa salvação, para a nossa vida eterna, para a nossa vida perante Deus. E nós amamos as Escrituras, nós somos bibliófilos, nós temos grande afinidade pela Bíblia, pelas Escrituras, porque nós conhecemos o valor delas e nós zelamos por ela. Publicamente nós fazemos a defesa da integridade das Escrituras e estamos fazendo uma coisa prazerosa de nossa responsabilidade e de nosso direito. Nós não somos bibliólatras, ou seja, pessoas que olham as Escrituras de modo puramente emocional, estático, porque isso traz confusão. É preciso que as Escrituras sejam analisadas com sabedoria, com amor. Existe uma técnica, existe também a atuação do Espírito Santo de Deus e a nossa boa consciência cristã para nós tirarmos desse livro todos os ensinamentos necessários. E todas as pessoas que amam e respeitam o cristianismo amam e respeitam a integridade deste livro. Ficou bem claro o que eu disse: todos os que amam e respeitam o cristianismo amam e preservam a integridade das Escrituras Sagradas, não permitindo exegeses absurdas, nem fragmentação, nada que possa adulterar esse, digamos, universo de ensinamentos que nós temos aqui. Aqui nós temos diversos aspectos que você pode utilizar para dividir a Bíblia. Eu vou citar dois muito importantes para esse vídeo. Nós temos aqui ações soberanas de Jesus e ações magistrais de Jesus. Há uma grande diferença, mas nós cristãos precisamos das duas. Não existe cristianismo, não existe salvação, não existe vida eterna sem as ações soberanas de Jesus e as ações magistrais de Jesus. Pelas ações soberanas, ele nos convence da nossa natureza pecaminosa, nos reconcilia com Deus, nos justifica, anula os nossos pecados, etc, etc. São várias ações soberanas. Só ele pôde exercer, só ele pode exercer. E temos as ações magistrais, que são aqueles ensinamentos maravilhosos, que são amor, caridade, benevolência, perdão, mansidão, etc. Nós não podemos dispensar nada das Escrituras Sagradas. Porém, muitas pessoas desinformadas pensam
que existe um novo modo de ver as Escrituras Sagradas. Muitas pessoas pensam estar vivendo um novo cristianismo que não é realmente cristianismo. É um pseudo-cristianismo, eu posso dizer mesmo um anticristianismo. É uma forma moderna de ser vista a Bíblia? Não. É uma forma mais inteligente? Não. Cria novos conhecimentos? Não. Cria maior erudição? Não. É mais culta, é mais sábia e é mais racional? Ou é melhor em algum aspecto? Não e não. E nós podemos provar isso. Mas vamos ver o que está acontecendo nesse país há muito tempo. Um senhor na França decidiu no século XIX codificar uma doutrina e para isso ele pegou as Escrituras Sagradas e fragmentou. Isso presta, isso não presta. Para mim isso é lógico, para mim isso é apenas revelação, não me interessa. Isso aqui me parece bom, porque é uma coisa raciocinada. E isso aqui me parece uma coisa bastante coerente. Isso aqui não. Muito menos isso. Então ele fez da palavra de Deus o que ele bem quis. Principalmente eliminando tudo quanto fosse soberania de Jesus e deixando apenas os ensinamentos de Jesus. Porque os ensinamentos de Jesus, como amor, caridade, mansidão, emocionam todas as pessoas, no mundo todo. Todas as pessoas ficam emocionadas. Mas as ações soberanas são as que forjam o caráter cristão e nos reconciliam com Deus. E anulam a nossa natureza pecaminosa, nos reconciliando com Deus, nos justificando. Por isso, essa fragmentação, essa escolha feita por esse moço, só trouxe prejuízos. E não existe nenhuma doutrina cristã mais moderna, nem sequer melhor. Isso foi feito no século XIX devido à influência filosófica contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Vários homens, vários filósofos estavam cansados do poder opressor, do chamado Segundo Estado, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, uma igreja sempre de grande dimensão e muito poderosa, como ainda é hoje. Mas esses homens estavam cansados dos dogmas e nessa época do século XIX estavam surgindo muitas descobertas, não apenas no século XIX, mas antes mesmo, muitas descobertas científicas, e o homem ficou ousado em querer racionalizar todas as coisas, racionalizar inclusive as coisas de Deus. Então esse codificador resolveu criar uma doutrina para competir e para constranger o catolicismo romano. Então ele começou a ver, isso serve, isso não serve. Vamos dar aqui alguns exemplos práticos para que você entenda. Deixa eu escolher um texto aqui. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Não tem ação soberana, então serve. Tem os ensinamentos magistrais, então está aprovado. Isso presta, isso serve. Foi assim que agiu esse codificador. Ação magistral nós aceitamos. Se fosse ação soberana, nós não aceitaríamos. Vamos ver outra.
Colossenses capítulo 1, versículo 14. Diz o quê? No qual Jesus temos a redenção, a remissão dos pecados. Não concordamos. Isso é inadmissível, diria ele. Ação soberana, não. Anulação dos pecados. Os pecados do homem precisam ser expiados pela lei da ação e reação? Pela lei karmática? Fez, tem que pagar. É uma lei universal. Nada de ações soberanas de Jesus, porque estamos cansados. Então, apóstolo Paulo, sinto muito, você perdeu aqui para o codificador. Vamos ver alguma outra coisa. Tiago, a epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgais a lei, não és observador da lei, mas sim juiz. Ah, perfeito! Ação magistral é um ensinamento de Jesus repetido aqui por Tiago. Ele aceitaria e aceitou perfeitamente, e hoje os seus seguidores aceitam também. Então, umas coisas aceitam e outras não. O que for soberania, não passa. O que for ensinamento, passa. Vamos ver aqui um outro. 1 João capítulo 4, versículo 8. 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Também concordamos com isso. É um ensinamento de Jesus que o apóstolo João passa. Parabéns, João, você se deu bem nessa, viu? Você foi aprovado pelo codificador. Vamos continuar na nossa pesquisa aqui, só para que os nossos irmãos saibam como é que as coisas aconteceram e acontecem ainda. Gálatas capítulo 1, carta de Paulo aos Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Revelação? Evangelho por revelação? Nós já estamos cansados dessas revelações. Nós queremos saber de raciocínio, lógica e dedução. Então, sinto muito, Paulo, você perdeu em Gálatas 1, capítulo 1, versículos 11 e 12. Não passou porque é uma ação soberana. Jesus soberanamente ensinou a Paulo o que ele deveria saber. Então, Paulo aqui perdeu. Isso não serve. Vamos ver. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Será que serve? Atos 4, 12. É o apóstolo Pedro falando sobre Jesus, a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Diz Pedro: e não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. De jeito nenhum, diria o moço, de jeito nenhum. A salvação é pelo mérito humano, pelas obras humanas, pelas vidas sucessivas de aprendizado e de aperfeiçoamento. Esse negócio de salvação por ação soberana, em nenhum outro nome existe salvação? Não, nós não concordamos. Então, é isso. Concorda com um, discorda de outro, usando critérios humanos. João 20, 28. E esse eu já até conheço. João, capítulo 20, versículo 28. O que diz? Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Tomé tinha uma fé um tanto frágil. Jesus, quando apareceu a ele,
no caso ressurreto, mostrou a Tomé os seus ferimentos na mão. E quando Tomé constatou que Jesus estava presente, ressurreto, e que ele havia vencido a morte por ação soberana, ele, Tomé, exclamou: Senhor meu e Deus meu, Kurios mu, meu soberano e Senhor, Theos mu, meu Deus. De jeito nenhum isso pode ser aceito. João 20, 28 seria rejeitado e é rejeitado até hoje, porque o codificador determinou assim. Ação soberana não passa. Jesus, você perdeu. Você perdeu porque aqui o moço diz que você não pode ser soberano e ter total ação sobre a vida e sobre a morte. Vamos ver mais um só aqui. Mateus capítulo 9, versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então Jesus ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Impossível? Talvez por uma ação magnética do corpo de Jesus, que tinha um magnetismo muito desenvolvido, mas o Espírito de Jesus não tinha esse poder. Embora Jesus tenha dito: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar os pecados. Não aceitamos isso. Se não for através de um processo evolutivo de expiação e aprimoramento, nós não aceitamos. Isso não é brincadeira, não. Isso aqui é um ensaio simplificado do que aconteceu e do que está acontecendo. As Escrituras Sagradas, que na mão dos homens e mulheres cristãos nós amamos e preservamos, porque é nosso direito e nossa obrigação. Eu vou repetir, é nossa obrigação e nosso direito de vivermos a integridade das Escrituras e da fé cristã. Mas há pessoas que fragmentam as Escrituras dizendo: isso é lógico, isso não é lógico. Isso aqui é ação soberana e nós não aceitamos, mas isso aqui é uma ação magistral e nós concordamos. É assim que se faz uma doutrina? É assim que se vive o Evangelho? A palavra de Deus é desintegrada, é fragmentada para servir aos ideais filosóficos de homens de uma época? Não. Nós cristãos precisamos viver a integridade do Evangelho e nós não precisamos de nenhum ensinamento, nenhum suplemento, nenhum complemento doutrinário, porque tudo que nós temos vem de Deus, está aqui contido, e nós não podemos fragmentar, alienar, nós não podemos desdenhar, desprezar, nem adicionar coisa alguma, porque isso é gravíssimo pecado perante Deus. Gravíssimo pecado perante Jesus e pecado gravíssimo perante o Espírito Santo de Deus. Vivamos a integridade do Evangelho. Respeitemos a suficiência das Escrituras. E fiquemos atentos a muitos que presumem ter o direito de fragmentar a verdade de Deus para ministrar doutrinas que são contrárias à vontade de Jesus, dos apóstolos e do Espírito Santo de Deus. Vigie, tenha mais cuidado com tudo que você ouve, mesmo que as pessoas falem profusamente em amor, caridade e mansidão. Jesus é Senhor e soberano, e Jesus é mestre também. Sem essas duas condições, não existe cristianismo na face da terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.